Você gosta de história? Eu vou contar para você uma história que eu gosto bastante e que você vai ver que ela pode trazer hoje alguma lição para sua vida. É interessante que uma história ela pode se mostrar por diferentes facetas, né? Ela é muito conhecida pelos cristãos que gostam do Velho Testamento, mas o incrível é que uma mesma história, pode ser percebida por diferentes prismas, a depender do momento, da época que você se debruça nela. Então vamos à história. Em Números 13, temos o relato dos 12 espias que foram enviados para observar a terra de Canaã, a terra prometida por Deus ao povo de Israel. A ideia era saber como estavam as coisas por lá, qual seria o nível de dificuldade, qual estratégia deveria ser adotada para a conquista. Eles voltaram com duas notícias, uma boa e a outra terrível. A boa é que a terra era simplesmente maravilhosa, a ruim impossível de ser conquistada. Essa segunda notícia veio de 10 espias, porque Josué e Caleb não concordaram com esse relato. Se lermos os versos da Bíblia, vamos ver que o povo estava ansioso, querendo que os espias chegassem logo com boas notícias, e ao avistá-los de longe, correram até eles. Dá pra gente imaginar, né? A expectativa, a vontade de ouvir uma palavra de esperança, e também dá para imaginar a frustração daquele povo quando ouviram a péssima notícia. A dificuldade era real. Os homens de Canaã eram gigantes e os espias não conseguiram enxergar como superar isso. As muralhas e mais, começaram a aumentar as dificuldades no relato, como se quisessem convencer ainda mais o povo. Sabe quando alguém exagera a situação só para dar mais a força do argumento? Foi exatamente isso que aconteceu. Josué e Caleb tentaram se levantar contra esse desânimo, mas os outros 10 reforçaram ainda mais os exageros. No verso 30, você vai ver do capítulo 13 que Caleb se manifesta diante daquele desânimo, diante daqueles exageros, e ele fala para todos aqueles espias e para todo o povo. Veja o que ele falou no verso 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Um pequeno verso que parece simples, mas que guarda uma grande lição. Pensa comigo. Quando a gente pertence a um grupo, seja no clube, na igreja, na escola, no trabalho, é bom quando todos estão na mesma sintonia, na mesma opinião, não é? É como estar numa torcida quando o time está ganhando. Tudo flui, tudo é agradável, o ambiente é festivo, todo mundo concorda. Agora, e quando acontece o contrário? Quando todo mundo pensa de um jeito e você pensa diferente. Imagine, 10 colegas afirmam algo com toda convicção, arrastando uma multidão com seus argumentos, e você vê que aquilo não está certo. Você teria coragem de se posicionar? Foi o que aconteceu ali. Os 10 espias esqueceram que Deus tinha prometido Canaã. Eles olharam apenas com os olhos humanos e se perderam em pensamentos de medo, fracasso. Já Josué e Caleb mantiveram viva a promessa de Deus e, sabendo que era certo, Caleb se posicionou. Hoje, vivemos tempos em que se levantar contra a maioria é quase sempre visto como inadequado. Você pode ser chamado de mal educado, estranho, fora do politicamente correto. O mais fácil parece ser se calar. Mas será que esse é mesmo o melhor caminho? Caleb poderia ter pensado: vou ficar quieto, Deus vai cobrar deles depois. Mas ele não fez isso, ele falou. E não deve ter ficado um clima amistoso depois, não. Foi uma voz dissonante no meio de uma multidão. E aqui tem um ponto importante. O que preocupa mais você? Perder a simpatia dos outros ou ser fiel à sua consciência em sintonia com Deus? A decisão daquele povo de recuar custou caro. Voltaram para o deserto por mais 40 anos. O posicionamento de Caleb poderia ter mudado a história inteira. Ele não estava preocupado em agradar. Sua preocupação era apenas obedecer à vontade de Deus. E isso traz outro desafio. Numa sociedade tão líquida,
Cada um tem a sua verdade, mas o certo continua sendo certo e o errado continua sendo errado. A questão é, quem você quer agradar? Os homens ou a Deus? Quer um exemplo contrário ao de Caleb? Arão. Quando Moisés subiu ao monte para receber os 10 mandamentos, Arão, por medo de enfrentar o povo, foi fraco. Cedeu. Ele não teve firmeza, não teve pulso para dizer isso é errado, isso é absurdo, não fazemos um bezerro de ouro. Arão, que tinha visto de perto todos os milagres, a nuvem que os guiava, a coluna de fogo, o mar se abrindo diante dos seus olhos, ainda assim se acovardou diante da pressão. Ele poderia ter se posicionado, poderia ter levantado a voz e dito com clareza: aqui ninguém vai construir ídolo nenhum, porque só o nosso Deus merece adoração. Mas não fez. Por medo de desagradar, escolheu o silêncio conivente e a acomodação. E o preço foi altíssimo. Porque muitas vidas poderiam ter sido poupadas se Arão tivesse se posicionado no momento certo. Voltando a Caleb, o que eu gosto é da firmeza dele. Eia, subamos! Eu gosto dessa expressão, eia. É como se ele dissesse: peraí, gente, para com tudo, vamos subir. É isso que a gente tem para fazer, é isso que Deus quer. Possuamos a terra porque certamente prevaleceremos. Era como dizer: Deus já falou, está resolvido, vamos em frente. E você? Segue seus valores e princípios ou se deixa levar pela maioria, pela tendência do momento? No final das contas, a quem você prefere agradar? Aos outros ou a Deus? Seja firme nos seus princípios, seja leal, seja autêntico, seja de verdade. Mais importa agradar a Deus do que aos homens. E se você gostou desse vídeo, compartilha, curte, se inscreva no canal, porque assim você faz com que esse vídeo seja mais divulgado e outras pessoas possam ver esse conteúdo. Até a próxima!